Quando a gente fala em empresa vendável, quando você fala em M&A, você fala em valoração da empresa... o famoso valuation. Então, o valuation. O valuation ele depende de um monte de coisas. Por exemplo, a J Podcast, ela tem um valuation, ela tem um valor que é baseado em várias coisas. Taxa de crescimento, número de usuários, a receita que você tem e tal. Mas se eu sou um investidor, e eu sou um investidor, eu já investi em uma dezena de empresas ao longo dos últimos anos, além das que eu tenho que funcionam hoje, eu vou olhar para a J Podcast e vou ver, mano, tá bom, mas qual é o papel do Antônio nessa produção de receita? Porque se a empresa depende de você, irmão, você vale uma fração do valor que você poderia valer se você criasse um processo que não dependesse de você. Não dependesse na operação. Ele sempre vai depender de você, enquanto você estiver vivo e ativo, para a estratégia. Mas enquanto depender de você aqui apresentando, eu não vou comprar uma empresa que se amanhã você decidir ir para o Canadá, hoje dá para fazer online, né? Mas você decide ir para o interior da selva amazônica, onde não tem internet... Desisti de fazer, não quero mais fazer. Acabou. Quero ficar na canoa então, lá no Rio. E aí, cadê a empresa? Não tem mais empresa. Agora, esse é o passo para a empresa vendável. O que é uma empresa vendável? É você começar a colocar outras pessoas. Vai botar o Matheus aqui. E depois você vai botar a Maria. Vamos fazer diversidade. Depois você põe o Pedro. Aí você começa a criar... que é o que alguns podcasters estão fazendo, estão começando a colocar pessoas do seu time para fazer apresentações de alguns episódios. E aí, com isso, primeiro que você fica com muito mais liberdade. Você pode ir passar uma semana, um mês em Portugal, que ninguém vai sentir tua falta, o programa continua operando. Segundo que você libera teu tempo, o tempo da operação, para você pensar num negócio. Como é que eu posso fazer uma franquia de podcast? Como é que eu posso criar uma mentoria de podcast? Que é o que eu estou fazendo hoje. Hoje, na minha empresa, se eu morrer, cara, a empresa funciona sozinha. Não, isso é... Tanto que a gente é todo profissionalizado, né? E assim, é muito difícil pro cara que tem uma empresa pensar nisso, porque ele... ninguém vai fazer como eu. Claro que não, ninguém vai fazer como você. Tá, nem o clone seu vai fazer como você. Mas nós já passamos dessa fase, né? A minha empresa e centenas de outras empresas iguais à minha, porque a gente teve uma empresa aqui, que é a Eletromídia, que fez um trabalho de valuation sensacional e agora acabou de ser recentemente vendida para a Rede Globo. Né? Então, as ações dela... Eu trouxe aqui um cara da XP. O valor foi publicado ou não? Foi. Então... Do Fatorial. Você tem o valor? Você lembra do valor? Valor por ação? Não, o valor da venda da foi bilhões. Então, quantos anos ela tinha, você sabe? A empresa? A empresa já tem muito tempo, isso, mas ela anos, tem dos 10 anos para cá, ela mudou completamente. Não, o meu ponto é o seguinte, se você pegar o valor que ela foi vendida e dividir pelo número de anos que ela tinha... Tá bom? Que é uma conta super fácil de fazer. Você pode fazer com qualquer empresa que tenha número publicado. Porque a empresa às vezes não divulga. Mas se era uma SA... Ela tem porque ela está na você B3. publica. Então você pega lá, 1 milhão vendida e a empresa tinha, sei lá, 20 anos de atuação, nós estamos falando aí de 500 mil de capitalização por ano de atividade. Me diz qual é o negócio, qual é o investimento que te dá 500 mil de capitalização. Quer dizer, além do dinheiro que eu recebi, o valor da minha empresa... Eu não vou divulgar aqui, mas se eu pegar o valuation da minha empresa aqui e dividir por 40 anos, não tem negócio no planeta que me dê essa capitalização. Eu fiquei durante 40 anos recebendo meu salário, pagando o salário para 200 famílias que foram evoluindo, fazendo e recebendo aqui, e ainda por cima é como se eu tivesse economizado na poupança alguns milhões por ano. Então, quando você vende uma empresa, você está vendendo a capitalização do teu trabalho. Se você é uma empresa e depende de você... Gostou dessa, mano? Muito boa. Dá para fazer, mas ela vai valer menos do que se você pegar o que você aprendeu ao longo de 10, 20 anos e dizer assim, bom, agora eu já sei fazer um podcast, eu já sei criar um negócio que gera 200 mil. Então, vamos fazer o seguinte, vou pegar a Maria... que é vendedora de batata frita, e vou ensinar ela a fazer um batata podcast. E vou dar o meu know-how para ela, e vou virar sócio dela.
Esse foi o que aquele podcast, o Flow, fez. Tem muita gente fazendo isso. Ele começou a fazer outras verticais, a acelerar e a apoiar outros podcasts. E agora ele tá aqui em cima, é um grupo, né, com várias outras verticais, vários outros podcasts. Isso é passar pro degrau de cima. Você pega o teu know-how, o que você aprendeu ao longo dos últimos anos, e em vez de aplicar apenas em você, é o médico, é o pitangui, que em vez de apenas aplicar o que ele aprendeu nele, ele cria a clínica pitangui, ensina para meia dúzia de outros pitanguizinhos que vão, por sua vez, desenvolvendo. Conclusão, pitangui morreu e a clínica continua faturando e crescendo. Então, é isso que eu chamo de empresa vendável. Não necessariamente você precisa vender a empresa. É a empresa em que o empresário entende que, atingido determinado patamar de conhecimento e vendo que daqui para frente o meu crescimento é muito proporcionalmente menor, eu faço a outra curva. Qual é a outra curva? Vira uma clínica, vira uma franquia, vira um mentor, vira um... Entendeu? Acho que tem um lado humano também, né? Do cara pensar, pô, eu conheço médicos e tal, e é justamente... Tem um lado também da pessoa, do cara falar, cara, se eu não tiver com a mão no volante, é a história do táxi. Se eu não tiver ali dando corda, o negócio não anda. Então tem que fazer de alguma forma que eu possa, meu irmão, sair de férias e continuar entrando alguma coisa, né? Qual é o maior ofensor a isso? É o cara que diz assim, ninguém vai dirigir tão bem quanto eu. Ninguém vai cuidar do meu carro tão bem quanto eu. Ninguém vai fazer publicidade. Ninguém vai apresentar o podcast tão bem quanto eu. Ok, verdade. É justo. É um pensamento justo. Só que não precisa. Você não precisa dirigir tão bem quanto você. Não precisa cuidar do carro tão bem quanto você. Por isso que hoje... No caso do médico até precisa, né? Não, senhor, não precisa. O cara vai fazer diferente. Mas desde que ele tenha bons resultados e faça bem, tá bom. Se eu tiver, olha só, Matheus, se eu tiver 10 caras fazendo alguma coisa que eu faço a 100% de qualidade. Qualidade aqui no caso de eficiência, tá? Digamos que eu faço alguma coisa a 100% de eficiência e contrato 10 caras fazendo a 50% da eficiência. Eles não fazem tão bem, mas, enfim, tem a qualidade das entregas, tá? Ou seja, a qualidade é garantida. E aí, mas eles fazem, sei lá, metade do meu tempo. Ele leva 2 vezes mais tempo do que eu faço. Mas 10 caras fazendo isso, tô com 5 vezes a minha produção. Eu era programador da minha empresa. Quando eu comecei a minha empresa, eu era programador, eu era vendedor, eu era tudo, né? Eu fazia cafezinho, faxineiro, tudo. Quando eu comecei a contratar programadores, porque eu não tinha braço, né? Tinha 6 clientes, eu tinha que andar de um lado para o outro do Rio de Janeiro, que é uma linguiça de 30, 40 quilômetros, mas você leva 2 horas para atravessar. Do outro. É isso. E aí, eu falava assim, não, eu vou contratar gente, então eu vou montar. Aí que eu mandei a NASA João, em 82, e compramos computadores, e a gente começou a contratar programadores para fazer parte do trabalho. A parte que era uma parte braçal. Mas eu tinha 3 caras depois trabalhando para mim, coisas que eu podia atender mais meia dúzia de clientes. Depois eu comecei, hoje eu tenho 80 programadores, 100 programadores, que fazem um trabalho que eu sozinho não poderia fazer, e enfim, que eu já não sei mais fazer, entendeu? Então, essa é a maneira de crescer com a empresa. Não é mantendo o know-how para si e crescendo. Se quiser crescer. Se você não quiser crescer, eu respeito, tá tranquilo. Eu tenho clientes que não querem passar de um determinado valor de faturamento para não sair do simples. E tá bom, o cara vive bem, entendeu? Feliz. Tá tudo bem. Porque no final da vida é isso que vai importar, né? Se você, o que aconteceu na trajetória, né? Tudo depende do que você quer pra tua vida e pro teu legado. Porque tem um legado também, né? Mas todo mundo quer a mesma coisa. Eu acho que muita gente... Você citou o McDonald's. Né? O superlativo é sempre mais atraente, né? O cara quer ser o McDonald's, o cara quer ser o top da fintech, o cara quer ser o top de tudo, todo mundo quer ser top de tudo, milionário, bilionário. Aí tem muita gente que já tá numa outra pega da vida que tá assim, o que eu quero? Eu quero uma vida boa, quero boas relações, quero bons amigos, quero ter momentos que eu possa alimentar minha cabeça com coisas bacanas, não ficar Porque o trabalho também não é só alegria, o trabalho é paulado o tempo todo.